irmãos e irmãs. Estamos nós aqui de novo, mais uma escola dominical, e a gente vai aprender hoje a lição 3. Ainda estamos falando sobre despertamento. Você vê como o assunto é importante, né? São 3 lições falando sobre despertamento. Será que Deus não está querendo despertar você e a minha vida nesses dias? Com certeza, né? Vamos dar atenção à voz do Senhor. Então vamos lá. A lição 3 é despertamento, renova o altar. O texto áureo encontra-se em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que fala: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo renovar você o tempo todo, né? Esteja atento a isso. A leitura bíblica em classe é Esdras 3, do versículo 2 até o 5 e depois do 10 até o 13. Então vamos lá? E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo das luas novas, de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, os levitas filhos de Asaf com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Agora no versículo 11. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e o chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Muito linda essa passagem, né? Tem muito a nos ensinar. E hoje a gente vai aprender justamente isso, um despertamento que renova o altar. Nós estamos falando de despertamento, já 3 lições, para você ver a importância disso. E é agora falando sobre um despertamento que traz essa restauração do altar. Como a gente estava falando, que eles, né, com alegria, o povo estava voltando para Jerusalém, podendo ter agora, com a graça de Deus, a ordem do próprio rei Ciro, né, de voltar, de estar lá restabelecendo a cidade, o culto, adorando a Deus de novo, podendo restaurar o templo. Isso para eles era uma alegria tremenda, irmãos, com certeza uma alegria tremenda. Mas com certeza também era um desafio para eles. Por quê? Porque não estava nada lá pronto esperando eles chegarem. Tudo que eles, todo aquele objetivo que eles tinham de retornar, de estar vendo tudo de novo, ia ter que ser um recomeço. Ou seja, eles iam ter que chegar, construir não só o lar deles, né, a casa onde eles estariam morando, mas o templo, começar tudo do zero, estava tudo em ruína. E sempre existe, quando a gente sabe, quando a gente quer recomeçar, no caso deles era recomeçar, no caso seu, às vezes, é começar. A gente sempre sabe que um começo sempre precisa de nós um ânimo, precisa de nós uma determinação e precisa de nós uma direção certa para a gente começar e começar certo, recomeçar e recomeçar certo, né? E a lição aqui ela vai falar sobre isso, porque o povo de Israel, mesmo tendo o desafio de voltar e recomeçar, eles, graças ao Senhor, né, esse despertamento do Senhor, eles recomeçam de uma maneira certa, graças a Deus. E deixa eu abrir a Bíblia aqui já em Esdras 3, para a gente já deixar no esqueminha que a gente vai ler muito sobre esse capítulo, então é bom que a gente já deixe abertinho aqui para a gente
tá lendo, tá? Então vamos lá. No capítulo 3, no versículo 1, a gente vai entender uma coisa, ó. Vamos ler lá. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, olha só, se juntou o povo como um só homem em Jerusalém. Ou seja, eles já estavam nas cidades, porém o templo não ainda estava pronto. Vamos ler o versículo 6 que ele vai ensinar sobre isso. A gente lá na leitura leu até o 5, né? Mas agora a gente vai ler o 6. Ó, 3:6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos o fundamento do templo do Senhor. Ou seja, como que eles estavam oferecendo sacrifício se ainda o templo não estava pronto? É porque o coração deles ardia de ter essa presença, de ter esse ligar com Deus através do templo. E, vamos dizer assim, o primordial para eles era restaurar o altar. Mesmo que o templo não estivesse de pé ainda, mas o altar precisava ser restaurado para que eles pudessem oferecer ao Senhor, tanto para adoração como também ao motivo. Vamos ver o motivo? O motivo fala que é no 3. Ó, firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Ou seja, além de querendo estar ligado com Deus, eles queriam a proteção do Senhor. Eles estavam numa cidade que não tinha muro, eles estavam numa cidade que não tinha mais aquela fortaleza, aquele estado de segurança. Então eles precisavam não só da comunhão com Deus, mas também da proteção do Senhor. E isso, o templo, o altar, ou seja, fazer essas ofertas ao Senhor, dava a eles essa segurança de estar na presença do Senhor, né? Dessa restauração começando justamente pelo altar. E isso para nós é lindo, porque é uma lição para nós. Você quer recomeçar o seu caminho com Deus? Recomece pelo altar. Coloque o altar de pé. Coloque de novo o altar purificado, limpo, lavado, para que ali você ofereça a Deus algo que Deus se agrade, algo que Deus realmente aceite da sua parte, assim como aceitava da parte de Israel, se eles estivessem com o coração quebrantado, querendo realmente buscar a Deus. Lembra que tem uma palavra que diz assim, me achareis quando me buscardes verdadeiramente, buscar de todo o vosso coração. E essa era a intenção, né? Que eles retornassem para Jerusalém, não apenas para morar, para estar ali de novo, mas para que eles se restaurassem, para que eles buscassem a Deus de novo, assim como no passado, adorando a Deus de verdade, deixando os ídolos de lado, deixando a idolatria, deixando tudo aquilo que não era da vontade de Deus, mas servindo ao Senhor como a palavra de Deus queria, né? Ensinava. Então vamos lá. O primeiro ponto fala isso: o despertamento conduz o homem ao altar. Tá vendo como o despertamento de Deus é profundo, não é algo superficial? Ele já começa no ponto principal, o altar. Vamos lá. Os judeus sentiam a necessidade do acesso de Deus que o altar lhes proporcionava. Então, eles tendo essa segurança de que se o altar for levantado, beleza, Deus vai estar, né, conosco, Deus vai estar aceitando. Porque no passado não era assim que eles faziam, quando tinha o templo erguido? Eles não queriam perdão de pecado, queriam que Deus desse a bênção sobre eles tinham que estar lá oferecendo o seu sacrifício ao Senhor, né, com fé, obedecendo. E é isso que eles fizeram. Então ficou bem claro aí que antes mesmo do tempo estar pronto, eles já começaram a sacrificar ao Senhor e adorar ao Senhor. No ponto 2 fala, todos os despertamentos genuínos começam com uma restauração do altar. É interessante porque a lição coloca duas situações da Bíblia mesmo, que mostra que se começa também pelo altar. Vamos servir ao Senhor? Vamos começar restaurando o altar. Qual eram essas duas passagens? A primeira é no tempo de Elias. Você vai lembrar, né, que a gente até leu lá, na verdade, no texto áureo, em 1 Reis 18, quando Elias dá aquele chacoalhão no povo, né, para ver quem que o povo vai servir. Para de cochear entre dois pensamentos. Se é Baal, Deus serve a Baal, mas se Deus é Deus, serve a Deus. Aí o que ele faz? Que ele põe lá no Monte Carmelo, né, os dois altares, um altar para eles rogarem ao seu Deus e um altar para Elias rogar ao Deus verdadeiro. E o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro.
Mas se você ler lá, você vai ver que Elias teve que restaurar o altar estava quebrado, ou seja, o povo já estava se distanciando de Deus. E olha que eles ainda estavam em Jerusalém, ainda estavam lá na sua terra. O rei era Acabe naquele tempo, mas eles lá já estavam com o coração distanciado do Senhor. Até que Elias dá aquele chacoalhão no povo, faz aquele sacrifício e Deus responde com fogo e o povo responde, só o Senhor é Deus, né? Então, muitas vezes, a gente vai ver na Bíblia isso aí, aqui na lição coloca duas, do começar, começa pelo altar. No ponto B, fala que outra passagem é quando o rei Ezequias, né? Ele ficou sendo um rei no lugar do seu pai, e o seu pai, que foi um antecessor dele, ele foi um rei que muito desagradou a Deus. Ele tanto profanou o templo que ele chegou a fazer um altar diferente daquilo que Moisés tinha mandado fazer. Lembra que Moisés teve a revelação de Deus lá no monte? Como que ele tinha que fazer o templo, como que tinha que ser o altar, como que tinha que ser o altar do incenso, como que tinha que ser o candelabro, como que tinha, né? Lembra aquela visão que Deus dá para Moisés? Esse rei, pai de Ezequias, ele foi tão assim, tão mal, tão ruim diante da presença de Deus, que ele, além de profanar o templo, ele faz um altar diferente. Ele imita o altar da Síria e coloca lá dentro do templo. Mas quando o rei Ezequias, que é o filho dele, né, ele vem assumir esse reinado, ele purifica todo o templo e ele começa pelo altar. Vai ali tirando tudo aquilo que era de contaminado, né, de errado dentro do templo, restaura, renova o culto com Deus, adora o Senhor, entrega sacrifícios e holocaustos, faz aquela limpeza em Israel, né, em Judá, e dá aquela bênção sobre o povo, retornando ao Senhor Jesus. Então, né, a Deus naquele tempo, que ainda o Senhor Jesus não tinha vindo, mas ao Deus do povo de Israel. Então aqui mostra essas duas situações, onde se começa, vamos retornar, vamos voltar ao Senhor, começa-se pelo altar, né? Porque ali eu tenho que oferecer a Deus com o meu altar num lugar em que Deus preparou para mim oferecer, né? Para, vamos dizer assim, aquele elo que liga eu com Deus, se é o altar segundo a vontade de Deus. Então essa é a parte da história de Esdras naquela situação. Então o povo começa sua vida nessa nova, né, na terra prometida, voltando esse retorno, começando pelo altar, restaurando esse altar. Agora no segundo tópico, que é Cristo o centro da nossa comunhão, a gente vai contextualizar. Se naquele tempo eles começaram, né, se eles caíram, erraram, pecaram, foram levados cativos e volta, começando, querendo ter comunhão com Deus e restaurando o altar, a mesma coisa é nós. Mas o que nos faz ligar com Deus? Somente a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa comunhão com Deus. A lição aqui, ela coloca vários versículos, mas eu separei um aqui, que é Colossenses 1, 19 e 20, né? Olha só, vamos ler bem para você entender o quanto Deus fez por nós, né? Aqui está escrito assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, Cristo é a nossa reconciliação com Deus de novo. É só por meio de Cristo que podemos ser reconciliados com Deus. A lição aqui, ela fala vários versículos. Talvez, se você tiver tempo, você possa ler. Fala em Romanos 3, 23, do 23 ao 25, né? Que fala que estávamos destituídos da glória de Deus, mas daí Cristo nos traz de volta. Efésios 1 e 7, que a gente estudou o livro de Efésios o trimestre passado inteiro. Fala de 1 Pedro 1, 18 e 19. Romanos 5, do 9 ao 10. Então, todos os versículos mostrando que Cristo é o nosso alvo, vamos dizer assim, o lugar onde nós vamos oferecer o nosso sacrifício agora. O próprio Cristo é o nosso sacrifício, mas também é o caminho que nos leva, né? Se o sacrifício no passado, o altar no passado, levava o pecador até Deus, nós aqui sabemos que nos leva até Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E é assim que a lição está ensinando, mostrando que agora Cristo para nós, nessa nova aliança,
é agora sim aquele que nos religa, né? Que nos liga de volta com Deus, perdoando os nossos pecados e nos fazendo santos por meio do seu sangue, né? Por meio de sua justiça, que ele mesmo pagou por nós. Aí no ponto 1 desse tópico 2, ele vai falar sobre a ação da Trindade, a ação do Trino Deus, onde a gente vê que no começo da Bíblia, né, nos primeiros livros, a ação do Deus Pai, que antes da fundação do mundo já tinha planejado o nosso resgate, a nossa redenção. A ação de Deus foi tão linda em planejar que o seu filho viesse a este mundo e estivesse aqui no nosso lugar. A ação do próprio Filho de Deus encarnar, né, e tomar o nosso lugar, se fazer injusto por nós, né, pecador pela nossa vida, e trazer com isso o resgate do nosso viver, né? E também agora no ponto C, que é a ação do Espírito Santo. Nós falamos do Pai, do Filho e agora da ação do Espírito Santo sobre nós, onde ele nos mostra, traz sobre nós a cruz, né? Mostrando, revelando a cruz para que nós tivéssemos a salvação. Porque a Bíblia mesmo diz, né, em João 16:8, que fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo sobre nós é que nos coloca de volta, né, na presença do Senhor, nos convencendo do nosso erro, trazendo arrependimento, para que haja arrependimento dentro do nosso coração, que haja um quebrantamento dentro de nós, né? E aqui, já no ponto 2, ele vai seguir falando justamente a ação do Espírito de Deus sobre nós, o povo santo do Senhor agora, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele trabalha na vida de um pecador que está, vamos dizer assim, prestes a aceitar a Cristo, mas ele também trabalha no seu povo. Nós que já aceitamos a Cristo, que já estamos na caminhada, ele continua trabalhando no nosso coração e nos moldando, nos amadurecendo, para que a gente seja, como diz a Bíblia, nós venhamos raiar como luz da aurora, né? Um dia sermos plenos na presença do Senhor. Então aqui ele vai começar falando aqui, ó, vamos ver o seu marquei, né? Marquei. Começa falando aqui que o Espírito Santo, ele é quem nos ilumina, é quem nos revela a ação de Deus, o plano de Deus. Por que a gente tem consciência hoje de que Cristo é quem nos liga com Deus? Porque o Espírito Santo nos revelou através da sua palavra e revela a nós, né, no nosso entendimento, quando nós conhecemos o Evangelho, traz essa revelação ao nosso coração. Vamos ler? Efésios 1:18, que a gente estudou bastante esse trimestre passado. Tendo iluminado os vossos olhos, iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da herança nos santos. Então aqui mostra o Espírito Santo nos iluminando, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo enxergar qual é a obra de Deus que nos reconcilia. Nós temos necessidade agora de estar numa cidade, estar dentro de um templo, estar restaurando o altar lá e para nós sacrificarmos um animal? Não. Graças ao Senhor Jesus, através dessa nova aliança, né, onde Ele mesmo se oferece a Deus por nossas vidas. E o Espírito Santo é quem traz essa revelação ao nosso coração, nos ensinando e nos mostrando. Então essa parte revela. Ponto B, o Espírito Santo nos ensina. Vamos ler o versículo que está em 1 Coríntios 2:13. Vamos ler, está escrito lá. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos ensina, nos faz comparar as coisas que realmente existe valor, as coisas que são realmente essenciais, que são os princípios de Deus para a nossa vida, onde vai nos guiar, nos nortear no nosso dia a dia, né? Outro versículo, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus falando isso,
que o Espírito Santo é quem nos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou falado para nós. E é por isso que nós temos que ler a Bíblia, né? Porque o Espírito Santo vai fazer nós lembrarmos das coisas que Jesus falou. E onde estão as palavras do Senhor, se não na sua Escritura, né? Se não na Bíblia. E é por isso que nós precisamos estudar, falar, conhecer a palavra de Deus. Deus traz isso, esse despertamento para nós. E agora, no ponto C, o Espírito Santo também explica, ou seja, ele deixa bem claro ao nosso coração, ao nosso entendimento. Às vezes o mundo não consegue compreender as coisas espirituais, mas o Espírito Santo, sim, ele nos revela e nos faz entender qual é realmente o propósito da nossa vida nessa terra, se não adorar ao nosso Deus, o nosso Criador, glorificar ao nosso Deus, né? E aceitar esse plano maravilhoso que foi nos resgatar de uma vida de pecado para uma vida santa na presença do Senhor. Outro versículo, outro ponto, é o Espírito Santo penetra. Aqui está a primeira, esse aqui eu esqueci de escrever, mas vamos ler aqui. 1 Coríntios 2, 2 e 10. Aqui, 1 Coríntios 2 e 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo que sabe, que conhece o profundo de Deus, traz ao nosso coração o que realmente Deus quer sobre a nossa vida. E revela ao nosso coração para que a gente tenha um despertamento verdadeiro. Não é um despertamento para, nossa, então é isso que eu preciso fazer e ficar por isso mesmo. Não, é um despertamento para que haja frutos na nossa vida, de verdade. Como houve no tempo do passado, né? No tempo de Israel. Porque a gente sabe que o povo voltou a errar depois de muito tempo, sim. Mas naquele tempo houve um despertamento para que o povo se voltasse, adorasse a Deus de verdade. Eu falei isso na semana passada, que o culto, o primeiro culto que eles oferecem ao Senhor é um culto assim lindo, né? É um culto que a Bíblia ensina no livro de Esdras que eles adoravam a Deus de manhã até de tarde, adorando, glorificando ao Senhor. E eles estavam ali deixando até assim um dia de confessar o seu pecado, de chorar na presença de Deus, de se entregar, confessar os seus erros, de estar na presença do Senhor. Então, que culto maravilhoso foi esse? Sem toda aquela idolatria, sem todo aquele mistureba de deuses e crenças, mas não, um povo que estava ali puro na presença do Senhor, querendo retornar ao Senhor e viver aquilo que realmente Deus tinha deixado para eles, segundo a lei do Senhor, né? Servindo ao Senhor com santidade. E no tópico 3 e final, para a gente terminar aqui, ele fala cuidado com as imitações. Que imitação é essa que eles estão falando na lição? Se nós estamos falando de um despertamento que te vai levar a você reconstruir o seu altar, colocar ele de pé e você oferecer algo a Deus puro e santo, pode haver pessoas que te ensinem ou te mostrem uma maneira falsa de erguer esse altar, de oferecer algo a Deus que não é realmente aquilo que Deus quer. Se a gente vai estudar, essa lição vai falar muito sobre isso ainda, as oposições que o povo de Israel teve, até que tivesse inteiro o templo lá, a cidade tivesse inteira, pronta, né, o muro todinho construído. E é a mesma coisa hoje. Às vezes você quer colocar o seu altar no lugar certo, da maneira certa, mas existem pessoas que vão querer te iludir, vão querer fazer você oferecer algo que não é real para Deus, que Deus realmente não vai se agradar. E a lição pede para a gente tomar cuidado com isso. Porque é como um falso avivamento, né? Como um falso avivamento. Às vezes, na lição cita aqui, em templos que fazem apresentações, às vezes como um show, onde não há realmente uma entrega, vamos dizer assim, um arrependimento real dentro das pessoas. Tem aquela coisa, aquele movimento todo, mas não está ali a mão do Senhor e nem o seu poder, né, em trabalhar no coração do homem, mas às vezes, muitas das vezes, uma questão carnal, ou emoções que não vêm realmente de Deus, né, mas uma emoção carnal, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na lição fala também de situações e crenças que querem, muitas das vezes, ensinar pessoas a falar em línguas estranhas, né? A gente sabe que a palavra de Deus nunca ensinou isso, nunca falou que era dessa maneira que o povo receberia o poder de Deus, né? Mas a Bíblia fala muito claro
que isso era um dom do Senhor e que cada um receberia conforme a vontade do Senhor, e poderíamos sim falar em línguas estranhas, mas isso vem do alto, isso vem de Deus, isso não vem de outro querendo te ensinar como falar, mas isso é algo sobrenatural, é algo que Deus traz sobre a vida do ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se engana achando que o nosso altar agora tá certo, tá limpinho, tá assim. Pode ver que a gente vai aprender mais pra frente que existem situações que um povo estranho vem, né, um povo, vamos dizer assim, que não era puro diante da presença de Deus, querendo junto a erguer o altar com o povo de Israel. Aí o povo de Israel, não. Quero me consagrar ao Senhor, e esse altar eu quero entregar somente ao Senhor. Se você adora mais de um Deus, como que você vai comigo erguer esse altar? Esse altar é para um Deus verdadeiro, né? É um Deus puro, um Deus santo que nos resgatou do Egito, que nos tirou do cativeiro e nos fez voltar aqui de novo, nos tirou da Babilônia, nos colocou aqui, levantou um homem, um rei persa para que nos desse a oportunidade de estar aqui. Então eles tinham história, eles tinham experiência com Deus, e eles queriam consagrar suas vidas ao Deus verdadeiro e não ter mais aquela profanação de estar misturando as coisas, né? Então a lição ela é muito simples, curta, mas é para a gente entender isso, que o nosso altar precisa sim ser levantado. Se houve a situação em que você, pelos seus erros, pelas consequências, situações que aconteceram em sua vida, deixou que o altar se quebrasse, não estava mais oferecendo a Deus o seu sacrifício, né, como se acostumado a viver no erro, porque teve muita gente lá em Israel mesmo, que eles não voltam para o povo, não voltam para Israel. Eles preferem ficar lá na Babilônia. Não estamos quietos aqui, agora nós já estamos sossegados, já passou tantos anos mesmo. Eu sei que a gente está cativo aqui, mas o povo até que é bom o povo aqui conosco, né? Mas aqueles que queriam viver piedosamente, viver as promessas de Deus, voltaram para Israel, querendo ver as promessas de Deus se cumprir sobre a vida deles. Então você, que por um motivo ou outro seu altar está quebrado, deixa Deus restaurar seu coração. Comece você restaurando, fazendo a sua parte já no altar, onde Cristo é quem nos liga. Cristo, ofereça tudo que você tem de oferecer a Deus através da pessoa de Jesus, adorando ao Senhor Jesus, vivendo para o Senhor, cumprindo a sua palavra e sendo, como a Bíblia diz, aquele discípulo que ama o seu mestre, né, que busca fazer a vontade do seu mestre. Essa é a intenção, a intenção do Evangelho, nos fazer como Cristo. E assim a gente pode ter o nosso altar restaurado na presença de Deus. Se o povo teve aquele engajamento vindo do céu, de Deus, de vamos lá, vamos buscar, vamos voltar aos princípios de Deus e restaurar o nosso altar, nós também possamos fazer isso nos nossos dias. Se nós vivemos em dias de pandemia, onde parece que é mais fácil eu estar afastado do altar de Deus do que mais perto, atente para isso. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Esteja na presença de Deus, se importando em fazer um sacrifício a Deus que agrade realmente a Deus. E a gente sabe que todo começo, mesmo que você esteja lá no fundo do poço, com Deus é possível sim recomeçar, mas recomece através da vontade de Deus, não da sua. Recomece através da obediência à palavra de Deus. Israel só teve sucesso e só teve bênção quando ele se voltou para Deus, para obedecer ao Senhor e guardar os seus princípios, viver os princípios de Deus. E nós é a mesma coisa, porque a palavra mesmo diz que o Velho Testamento é luz para nós, né? Onde nós sombra das coisas que haviam futuro ainda. E nós, através da palavra de Deus, podemos entender que aquilo juntando, o velho juntando com o novo, faz entender que no passado Deus queria santidade do seu povo e hoje não é diferente. E a única santidade, a única justiça que eu posso viver e agradar a Deus é a justiça do próprio Cristo, onde eu me entrego a Ele e deixo que Ele transforme a minha vida, né? Deixo que Ele seja o primeiro, tenha preeminência na minha vida, onde Ele é sim aquele a qual vai me ligar com Deus, o altar onde eu vou entregar a Ele todo o meu sacrifício de louvor, de adoração, de entrega, de abnegação na presença do Senhor, servindo a Ele com toda gratidão. Então essa lição fica para o nosso coração.
Se você quer sim ter um altar restaurado na presença de Deus, já chegue a Cristo. Já chegue a palavra de Deus. Volte a orar. Volte a ler a Bíblia. Né? Volte a estar na presença de Deus, mesmo que você não esteja no templo, porque a gente sabe que a dificuldade, a gente não pode estar todos os dias lá, mas a comunhão com o Senhor você não pode deixar de sentir, a comunhão com o corpo de Cristo você não pode deixar de ter, e é primordial em nossos dias estarmos na presença do Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar, porque os dias são maus, Jesus está voltando e Ele requer de nós um altar em pé, para que nós venhamos oferecer a Ele e ser grato a Ele por todas as coisas, amém? Que o Senhor fale ao coração cada vez mais, meu e seu, e semana que vem nós estamos juntos de novo, né? Com a graça do Senhor, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Vamos continuar falando agora, já não mais do despertamento, mas da obra na prática, onde eles começam a retomar essa construção do templo, amém? Se Deus quiser, domingo que vem nós se vê. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.